Salve, salve, alunos! Agora nós vamos para aquela revisão de 5 minutos. Então, joga na tela. Durante a aula, Joga na tela. Aê, garoto! Durante a aula, eu explanei sobre o Jorge Teixeira, certo? Lembrando, aluno, me joga aqui nessa imagem aqui. Essa imagem, ela é muito bonita. O guerreiro de selva. Existe a oração do guerreiro de selva. Daqui a pouco eu vou ler para vocês, tá bom? Vamos lá, para a tela. Então, Jorge Teixeira de Oliveira, ele foi, então, o último governador do território federal de Rondônia e o primeiro governador do estado de Rondônia. Lembrando que ele é do Rio Grande do Sul, certo? E ele depois muda com a família para Manaus, para o Rio de Janeiro, e lá ele vai estudar na escola militar, tá? E se forma em educação física, depois vai para Manaus, depois vai para Porto Velho, e aqui se torna governador. Me joga na tela aqui, agora. Olha só, essa imagem, ela retrata o guerreiro de selva. O cara que tem aqui, ó, em cima, a bolacha que te fala, né, do guerreiro. Olha só como é forte a oração. Senhor, tu que ordenaste ao guerreiro de selva, sobrepujai todos os vossos oponentes. Dai-nos hoje da floresta a sobriedade para persistir, a paciência para emboscar, a perseverança para sobreviver, a astúcia para dissimular, a fé para resistir e vencer. E dá-nos também, Senhor, a esperança e a certeza do retorno. Mas, se defendendo essa brasileira Amazônia, tivemos que perecer, ó Deus, que façamos com dignidade e mereçamos a vitória. O bravo selva foi o Jorge Teixeira que criou. Incrível! Então, hoje, no mundo militar, quando o cara passa por outro e fala selva, é um cumprimento. Em vez de falar assim, bom dia, boa tarde. Não, selva, o cara está cumprimentando. Então, esse mecanismo, quem adota foi o Jorge Teixeira. Tá bom? Joga na tela, então. Continua aqui nossa revisão. Bom, nisso, formou-se, então, em educação física, certo? Lá no Rio de Janeiro, foi oficial do Exército Brasileiro, se formou na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, em 47, obteve o curso de paraquedista, oficial do Estado-Maior e especialista em guerra na selva. Foi o criador do primeiro comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva. Ele foi criador e primeiro comandante. Já que ele era especialista nessa área, ele criou um curso.
O cara para vir para o Amazonas, só que é um curso de longa duração. Tá? Imagine você fazer todas as instruções. Durante a intervenção militar, que vai de 64 a 85, ele foi indicado em 73 para assumir a prefeitura de Manaus. Isso em 73. Ficando no cargo até 79. O general João Batista Figueiredo vai indicar o nome de Jorge Teixeira para governar o território federal de Rondônia. E este prontamente o atende. No dia 22 de dezembro, foi aprovada a lei número 41 para criar o estado de Rondônia. Deixa de ser território para ser estado. O legado deixado por Jorge Teixeira foi a instalação do estado, que se deu no dia 4 de janeiro de 82, sendo nomeado aí o seu primeiro governador. A transformação em estado e o surto migratório continuavam intenso. Teixeirão permitiu a criação de novos municípios. A agricultura desenvolvida ao longo da BR-364 apresentava Rondônia no noticiário nacional como um grande celeiro do Brasil. A administração de Jorge Teixeira foi marcada pelo dinamismo e infraestrutura. Jorge Teixeira faleceu no dia 28 de janeiro de 1987 e foi enterrado no cemitério São João Batista. Vem para mim, mais uma coincidência. Olha só, mais uma coincidência. Jorge Teixeira morreu no dia 28 de janeiro. Rapaz, por que esses caras gostam de morrer em janeiro? Olha que interessante, Samuel. Theodore Roosevelt morre no dia 9 de janeiro. Marechal Rondon morre no dia 19 de janeiro. E o Jorge Teixeira, dia 28 de janeiro. Incrível, né? Olha que bacana. Em aula anterior, eu falava isso para vocês. Esse assunto aqui é muito importante quando você fala em Jorge Teixeira. Então, Jorge Teixeira, recapitulando, nasceu em General Câmara, no Rio Grande do Sul, veio com a família dele bem pequeno para o Rio de Janeiro, estuda na Escola Militar, se não me falha a memória, na Escola Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Ele entra na AMAN, Academia Militar da Agulha Negra, ele sai como oficial, ele faz educação física, ele faz o curso de paraquedismo e durante o período militar, ele é convidado para ir para Manaus para assumir a prefeitura. Porque naquela época, eram os militares que indicavam os cargos. Jorge Teixeira, então, sai do Rio e vem para Manaus. Fica lá de 73 até 79, sendo prefeito de Manaus. E faz um excelente trabalho à frente da prefeitura. Foi quando o general João Batista Figueiredo, que tem um parentesco com ele, faz a proposta, cara, que tal você... Já que você já fez um bom trabalho aqui na prefeitura de Manaus, tu não quer assumir o território federal de Rondônia? Aproveita e você já prepara esse território para se tornar estado. E ele aceitou a missão. Sai de Manaus, vem para Rondônia, território federal de Rondônia, e aqui é estrutura politicamente, socialmente, culturalmente, economicamente, para que o estado agora passe a ser independente. Interessante, no dia 22 de dezembro de 1981, é criada a Lei 223, que cria o estado de Rondônia, 22 de dezembro. No dia 4 de dezembro, 22, passando aí o quê? 20 dias, 10 dias, 15 dias, mais ou menos. Aí se dá a instalação do estado no dia 4 de janeiro de 1982. Por isso que essas datas são importantes vocês saberem. A lei que cria é uma, a lei que emancipa é outra.
dependendo muito como vai vir na prova, fiquem atentos. E, além do mais, o Jorge Teixeira deixou outro significado, que foi a criação do curso de instrução de guerra na selva, de Manaus. Um dos melhores cursos que tem no Brasil. Eu tenho o SIGS, eu tenho a Montanha, eu tenho um Caatinga, tenho um Comandos. Comandos é um curso que abrange todos os demais cursos. Mas o Guerreiro de Selva é fantástico. Tá bom? Bom, essa foi a nossa revisão. Mas daqui a pouco eu volto para... Aliás, ele tirou o print nosso aí? Tá na hora, né, Samuel? Aí, ó. Eu mostrando aqui o Samuel, tira nosso print. Olha aí. Aí. Tirou? Ah, ok. Daqui a pouco eu volto para fazer a nossa revisão, corrigir a nossa atividade. Ok, alunos. Então, vamos para a correção das atividades, não é isso? Joga na tela. Isso, meu garoto. Questão número 1. Ela diz o seguinte. Jorge Teixeira de Oliveira, natural de General Câmara, Rio Grande do Sul, nascido no dia 1º de julho de 1921. Se formou em quê? Olha aí que legal. Qual é a formação do Jorge Teixeira? Educação física? Não. Em geografia? Não. Em história? Não. Engenharia? Opa! Sociologia? Não. Jorge Teixeira era formado em que, aluno? Você que assistiu a aula. Ou que fingiu que assistiu. Aí, o aluno falou que é formado em engenharia. Aí, Sâmio, moscou. Como é que é moscou? Não tem, não? Não tem, não, né? Aí, ele era engenheiro do Exército, não é isso? Formado em engenharia, né? Presta atenção, aluno. Formado em educação física. Inclusive, eu mostrei para vocês aqui algumas fotos dele com troféu, né? Que ele jogava basquete. Qual era a posição dele no basquete, Sâmio? Pivô? Ele era ala. Ele era ala do basquete. Pivô tem que ser grandão, porra. Né? Vamos lá, então? Próximo. Antes de se tornar governador de Rondônia, Jorge Teixeira foi prefeito de onde? De São Paulo. Muito bem. Do Rio, já que ele era carioca. Minas, lá em Belo Horizonte. Ou de Manaus ou Porto Velho. Porto Velho. 4, muito bem. Manaus? Resposta correta, então, de Manaus. Muito bem. Parabéns. Próxima. Indicou o nome de Jorge Teixeira para governar o território de Rondônia, que era o território federal, né? Tomando posse no dia 10 de abril de 79, com a missão de transformar o território em estado de Rondônia. Quem foi que indicou o nome dele? Foi o coronel Weber. Foi o coronel Leal. Foi o coronel general Farquhar. Foi o general Figueiredo. Ou foi o coronel Mário David Andreasa. 4! Muito bem! Aí, sabe, diz que foi o número 4, a letra D. Tá certo disso? Indicou o nome do Jorge Teixeira para... Ok. Foi ele mesmo que indicou? Presta atenção, aluno. O coronel Mário Andreasa. Foi ele que indica. Não foi o general João Batista Figueiredo, não. Presta atenção. Última questão. A administração de Jorge Teixeira, em Rondônia, foi marcada da seguinte forma.
pela disputa política entre Cultubas e Periconta, que eu expliquei aqui agora há pouco. Lembra? Pelo atraso no repasse de verbas públicas. C. Pela criação de uma infraestrutura capaz de permitir e viabilizar a administração. Letra D. Pela concorrência interna dos grupos de oposição. E, letra E, pela falta de investimento em infraestrutura. Questão 3. Aí está falando que é a letra C, pela criação. Vamos lá, então. Resposta correta. Parabéns, parabéns. Pelo menos uma, né, bicho? Pelo menos uma. Cara, já chegou ao final? Pois é. Chegou ao final mais uma aula de História de Rondônia. Eu fico por aqui e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.